Olá pessoal, eu sou Cibele Augusto, especialista em desenvolvimento das emoções e expansão da consciência. E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que é a tendência do ser humano de fugir do sofrimento. Então, é a tendência de querer se afastar de tudo aquilo que causa dor, que causa tristeza, que causa algum mal-estar, né? E nessa tentativa de fuga, né, de fugir, muitas vezes a gente acaba sofrendo, né? Aí vem a pergunta: será que você sofre para não sofrer? Olha que interessante, né? Muitas vezes, para tentar evitar aquele sofrimento, a gente gera um sofrimento maior. Por que a gente faz isso? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que sempre teve medo de se relacionar, porque já teve um trauma no passado com um relacionamento, que sofreu, o relacionamento terminou, né? Fica muito tempo sem se relacionar por medo e de repente conhece uma pessoa bacana, o relacionamento começa a dar super certo, ela começa a gostar dessa pessoa e um belo dia essa pessoa tem um comportamento estranho com ela. Um comportamento que lembra talvez o comportamento do relacionamento anterior, ou algo que ativa nela o medo de passar pela mesma situação que ela já passou algum dia. Aí o que essa pessoa faz? Ela já acha que ela vai sofrer, que ela vai passar por tudo aquilo de novo, então ela começa a se auto-boicotar. Ela começa ou transformar o relacionamento em algo ruim, né? Questionando, cobrando uma postura do outro que não encaixa, ou muitas vezes até terminando o relacionamento. Então o medo dela sofrer novamente faz com que ela termine o relacionamento por alguma percepção que ela teve de que talvez ela poderia sofrer, e nesse processo ela acaba sofrendo antes, né? Então o medo de sofrer faz com que ela evite, por exemplo, passar por uma experiência que poderia ser muito boa. Quem garante que aquele relacionamento iria terminar do mesmo jeito que o relacionamento anterior, né? Mas o medo de sofrer faz com que ela tome uma decisão que vai acabar fazendo com que ela sofra ainda mais, né? Ou aquela pessoa no trabalho que tem muito medo de ser mandada embora, começa a fazer atitudes que faz com que as coisas comecem a dar errado, e em um determinado momento ele percebe que as pessoas estão criticando ou não está sendo valorizado o suficiente. Aí o que ele faz? Ele pede a conta. Ele pede a conta por medo da rejeição, por medo de ser mandado embora. E aí ele sofre no processo, as coisas começam a não dar certo. Mas quem disse que ele ia ser mandado embora? Então o medo de sofrer faz com que você tome a decisão, muitas vezes errada, antes mesmo de você ver o fim da história. Então a gente tem que tomar cuidado com essa tendência de fugir das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Então não fuja dos seus sentimentos. Busque sempre entender de onde é que eles estão vindo. Então algumas sensações, né, de vazio, de tristeza, é muito comum as fugas. Então para onde que as pessoas tendem a fugir? Eu vou fugir para o meio das pessoas, então eu vou para a balada, eu vou para onde tem muita gente. Por quê? Porque assim eu não preciso estar comigo. Também é uma fuga. E depois que eu fui para a balada, depois que eu fiquei no meio de muitas pessoas, não olhei para mim, e eu volto para minha casa ou para o convívio comigo mesmo, vem aquela sensação ruim de mal-estar, de vazio, né? Como se algo estivesse faltando, não preencheu. Então a gente tende o quê? A fugir dessa sensação de vazio e buscar situações que também não resolvem, né? Que a gente fala que é a felicidade ou a alegria momentânea. Então é uma alegria naquele momento, enquanto eu estou com aquelas pessoas, enquanto eu estou bebendo, enquanto eu estou fumando ou qualquer outra coisa que eu use para não entrar em contato com as minhas emoções. Só que em algum momento eu vou ter que entrar em contato com essas emoções. E aí quando eu entrar em contato com elas, vai ser pior.
Por quê? Porque eu não vou conseguir lidar de uma forma mais tranquila, porque eu estou escondendo ela embaixo do tapete o tempo todo, né? Então eu escondo embaixo do tapete, eu não quero olhar, eu tento fingir que aquilo não está lá. Então eu busco coisas para amenizar aquela situação, não é mesmo? Então assim, é uma fuga, e nesse processo eu acabo sofrendo. Então é muito louco, a gente sofre para não sofrer, a gente se coloca em situações, né, que nos fazem mal para não sofrer. Então eu tenho uma decepção, né, e com essa decepção eu posso, por exemplo, ir para a bebida, porque a bebida faz eu me sentir mais alegre, é uma fuga. Só que o que gera um sofrimento maior, não é mesmo? Qual é o sofrimento, muitas vezes, de eu entrar num vício? É não conseguir sair mais, é esse vício destruir a minha vida, destruir a vida das pessoas que eu amo, eu posso me acidentar, eu posso perder o emprego, pode acontecer mil coisas, né? Quando eu estou num estado, por exemplo, alterado, seja através do vício, seja ele qual for. Então, para não sofrer, eu já gero um sofrimento maior, né? É meio insano isso, mas é uma tentativa do nosso cérebro de evitar que a gente sofra mais. E nesse processo, a gente sofre mais ainda. Então toma cuidado e preste atenção de onde está vindo esses sentimentos. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se eu quero estar o tempo todo longe de mim mesmo, ou seja, em lugares movimentados, com muitas pessoas, eu preciso questionar por que eu não consigo ficar comigo? Para parar de criar esse mecanismo, o mecanismo de fugir das circunstâncias. E aí eu acabo não tendo a possibilidade de ser feliz, porque ao menor indício de que eu vou sofrer, eu já abandono o barco. Então, se eu abandono o barco ao menor indício, eu não vou pagar para ver, eu não vou ter a experiência. Então é importante que você tenha a experiência. E o caminho é o quê? A gente buscar a pergunta primeiro: como eu vou lidar com isso? Seja qualquer situação que vier, uma situação de dor, uma situação de incômodo, como eu posso lidar melhor com isso? Como eu posso transformar isso em algo positivo para mim? Seja numa experiência, seja num aprendizado. Como eu posso? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é fugir para todos os lados, bem longe desse sentimento. Então, o que eu posso fazer que vai mudar essa situação? Há algo que eu possa fazer para mudar essa situação? Se não, lide com ela da melhor maneira possível e traga desta situação o aprendizado para você. Se eu fujo dos relacionamentos, por exemplo, como é que eu vou ficar expert em relacionamento? Como é que eu vou aprender o que eu tenho que mudar em mim para que eu tenha um relacionamento melhor? Como eu vou aprender a escolher melhor? Muitas vezes eu tenho que passar pela experiência. Mas o pior ainda é quando a situação nova, ela não vai causar aquilo que te causou no passado. E você, por medo, acaba tomando uma decisão errada. E é muito comum fazer isso, O famoso sofrer para não sofrer. Então, não sofra para não sofrer, porque você vai sofrer duas vezes, Você acaba sofrendo duas vezes. Então, sofre com medo de sofrer e depois sofre porque tomou a decisão errada. E muitas vezes pode se arrepender. Então, é importante a gente perceber se a gente está indo atrás de algo que realmente nos vai aliviar de verdade, vai nos trazer uma felicidade real, ou se nós estamos indo atrás de uma solução paliativa, que é só uma enganação, para mim, momentânea, Uma alegria momentânea, como eu falei. Então eu vou para a balada, dia após dia, a alegria naquele momento dura algumas horas, só que depois o resto é um efeito rebote, É uma depressão, é um mal-estar, é um vazio interno. E aí do que adiantou? Eu não estou olhando para o que eu preciso olhar.
Então vamos olhar para o que a gente precisa olhar, né? Que é para dentro. Preciso olhar para dentro, como é que está aqui dentro, por que esses sentimentos estão aí, o que eu estou deixando de fazer na minha vida, o que eu estou deixando de olhar e estou fugindo. Eu preciso olhar para isso. Uma hora ou outra eu vou ter que olhar. Quanto mais você evita de olhar, mais a coisa cresce. É assim que funciona. Ela vai se tornando mais difícil de resolver. Então resolve as coisas conforme elas vão surgindo. Não deixa ela ficar grande. Porque vai ficando mais difícil de você mudar a sua situação. Né? Surgiu uma dificuldade, olha para ela, resolve. Como é que você pode fazer melhor? O que eu posso mudar em relação a essa situação? Resolve. Surgiu outra? Resolve. E a vida, ela é assim, ela é cheia de altos e baixos. Ela é cheia de aprendizado. Não tenha a ilusão que você vai ter uma vida totalmente estável, com nenhum problema surgindo, tudo perfeito. Isso não existe aqui. E a vida está justamente nos trazendo situações para que a gente cresça e para que a gente tire o melhor delas. Então vivencia essa experiência que você tem para viver, sem medo, né? Se proteja quando for necessário e enfrente quando for necessário. Muitas vezes a gente transforma situações em um bicho de 7 cabeças, muito maior do que ela realmente é. Então, olhe ela de frente e deixe que ela vá se mostrando como ela realmente é. Importante essa posição, essa postura de resolvendo cada situação e olhando a situação para o tamanho que ela realmente é. Não se transformando nada maior e também não minimizando a situação, né? Colocando simplesmente embaixo do tapete como se qualquer coisa fosse te afetar ou te tirar do seu equilíbrio ou do seu caminho, ok? A sua felicidade, ela não pode estar fora de você. A felicidade, ela é de dentro para fora, é um estado interior. Eu posso ser feliz com algo muito simples, né? Com tudo aquilo que eu já tenho no hoje. Como eu posso simplesmente não agradecer e não ter uma postura de olhar para o positivo na minha vida. Eu olho só para o negativo, olho só para aquilo que não está bom. E isso gera o quê? Uma sensação de que as coisas são ruins, de que o mundo é ruim, de que a vida é ruim. Então, para onde eu quero olhar na minha vida? Né? Olhe para o bom, olhe para o belo, porque na sua vida tem as duas coisas, tenho certeza. Tem muitas coisas boas e tem as experiências. Então, se eu focar só na situação ruim, o que vai acontecer? Eu vou ter a ideia de que está tudo ruim. Então, mude a sua percepção. Mude a sua percepção. E não tome decisões que vão fazer com que você sofra desnecessariamente. Não tome decisões precipitadas com medo de sofrer. Não fuja dos seus sentimentos com medo de sofrer. Né? Esteja com você. Esteja presente no momento. E busque a felicidade verdadeira. Aquela que perpetua. Aquela que te preenche. E que não está fora de você, está dentro de você. Como é que é isso, né? A felicidade que está dentro de mim. A felicidade dentro de você está ligado à sua percepção da vida. Então, mude a sua percepção da vida. E olhe para as coisas boas. Tá? Um exercício muito legal para você fazer é pega um papel e escreva
todas as coisas boas que você tem na sua vida e que você agradece, né? Então, eu agradeço por tal coisa que está acontecendo na minha vida. Eu agradeço, né? Escreva. É importante que você escreva para fixar na sua mente aquilo que está bom na sua vida. E com certeza, tenho certeza, que se você colocar nos pratos da balança o que está bom e o que está ruim, vão ter muito mais coisas boas do que coisas ruins, por pior que seja a sua situação. Você pode até não estar enxergando, mas com certeza tem, né? Então faça a lista. Faça a lista. E vença a sua tendência de colocar as coisas ruins, né? De achar que está ruim. Vença essa tendência. Coloque tudo na lista que você tem a agradecer na sua vida. Seja o ar que você respira, seja a família ou o teto que você tem, as roupas que você tem, né? Um dia lindo, você está andando, você está respirando. O que de melhor tem na sua vida? Faça a lista. Faça a lista e cria, a partir daí, um hábito, né? Na verdade, um hábito de olhar para o positivo. Isso é fundamental para você enxergar o que está bom, reforçar o que está bom e vencer aquele sofrimento, né, que você vem carregando e vem focando, né, às vezes por muitos anos, algo ruim que aconteceu na sua vida, que você tem medo de acontecer de novo e você fica focando naquilo. Então tudo que a gente foca expande. Então para de focar no ruim, para de focar no que já foi, né? O que já foi não volta. Você não consegue mudar o que você passou, mas você consegue mudar a percepção que você tem do que passou. Faz sentido isso? Então, eu passei por uma situação ruim. O que me resta hoje? Tirar o melhor daquilo. O que aquilo me trouxe de aprendizado? O que eu aprendi com aquela experiência? Algo diferente? Estou mais forte hoje? Estou mais tranquilo hoje? Aprendi a ter mais paciência? Né? Então, o que acontece? O que eu posso fazer de diferente, né, no hoje, para ver com outros olhos aquilo que me aconteceu? Então é uma experiência importante de se fazer. Tá? Então quando eu começo a focar no positivo, eu começo a deixar esse negativo ir para o lugar que ele deveria nunca ter saído, que é o seu passado. Deixa o que aconteceu lá atrás e traga apenas o aprendizado que serve para você hoje. E a partir de hoje, começa a focar naquilo que você quer para a sua vida, na coisa boa, né? Nas suas bênçãos, aquilo que você tem a agradecer, aquilo de bom que trouxe na sua vida, mesmo aquilo de bom que uma experiência negativa trouxe, né? Puxa, eu já sei que eu não posso ser como aquela pessoa. Fazer o que aquela pessoa fez é muito ruim, eu não vou fazer o que essa pessoa fez comigo com ninguém mais. Olha que aprendizado ótimo. Olha que aprendizado magnífico. Né? Já está te mostrando que caminho que você não tem que ir. Não é o sofrimento que você tem que carregar. O que você tem que carregar é o aprendizado daquilo. Né? Senão você começa a ter atitudes, como eu falei, sofre para não sofrer. Se adianta, né? Só pensando que vai sofrer de novo ou que vai passar por uma situação ruim, você se adianta e toma uma decisão errada muitas vezes, de sair de uma situação que poderia ter sido boa, de se afastar de pessoas que de repente não estavam com aquela intenção que você imaginou que elas estavam. Então, um bom exercício para você fazer é começar a focar nas coisas boas na sua vida. E quando acontecer alguma coisa ruim, foca no aprendizado que aquilo está te trazendo e o que você pode fazer com aquilo. Isso vai te treinando a lidar com as coisas de uma forma mais sábia, de uma forma mais madura. E quando você vê, você já está agindo de uma forma natural e tirando o melhor de todas as circunstâncias, né? Porque, como eu falei, a vida não vai ficar super estável, tranquila, sem nenhum problema. Isso não existe. Os altos e baixos vão vir, as dificuldades vão vir, fazem parte.
distante. E como que você vai lidar com isso? Essa é a pergunta. Porque com certeza a dificuldade virá. Isso eu te garanto. Mas eu posso transformar essa dificuldade num monstro de 7 cabeças, ou eu posso simplesmente tirar o melhor dela. Posso tirar o melhor dela. Até uma situação difícil de se lidar, até a morte de um ente querido traz um aprendizado. É difícil da gente identificar esse aprendizado, mas traz. Traz sim, né? Muitas vezes eu atendo em consultório pessoas cujo marido faleceu ou a esposa faleceu. Isso trouxe para ele, ao mesmo tempo, lógico, uma tristeza, mas um crescimento muito grande, porque às vezes aquela mulher era dependente demais do marido e agora ela está tendo que andar com as próprias pernas, ela tem que estar sendo mais independente. Isso é um ganho para a alma, né? Para a essência. É um ganho, é um aprendizado. Apesar da dor, do sofrimento da perda, tem um ganho também, que foi essa pessoa começar a se fortalecer mais e ser independente. Então sempre tem algo que você pode tirar de uma situação ruim. Então treine a sua mente para ver o melhor nas coisas. É um treino. Né? E comece com esse exercício que eu passei, de escrever os seus agradecimentos diários. Né? Então faça uma lista de agradecimentos, você pode fazer todos os dias, antes de dormir, por exemplo, você pega um caderninho e escreve uns 10 agradecimentos do dia. No dia seguinte a mesma coisa. E leia aquilo que está bom na sua vida todos os dias. Todos os dias você pega o seu caderninho, faz a leitura, né? Vai ter milhares lá, depois de uma semana você vai ter, sei lá, uns 50, 60 agradecimentos. Você lê eles. E vai sempre acrescentando novos quando as coisas forem acontecendo na sua vida e você tirar o melhor dos acontecimentos. Então isso vai treinando você até uma mente positiva. E a mente positiva atrai positividade. Né? E faz com que você pare de fugir do sofrimento. Porque não tem como não fugir. Né? A gente não tem como fugir, na verdade. A gente não tem como fugir do sofrimento. É impossível fugir, porque ele está dentro da gente. Aonde você vai, né? Onde seu corpo vai, as suas emoções e a sua mente vai junto. Então é impossível fugir de você mesmo. Né? Então é uma ilusão achar que se eu beber, se eu ficar com as pessoas, né, eu vou fugir do que eu preciso olhar. Não, olhe, tá tudo bem. Olhe para aquilo, olhe para dentro de você e entre em contato com aquilo. Né? Se precisar de ajuda, busque ajuda. Ajuda profissional, busque ajuda. Mas olhe para aquilo. Né? Às vezes o peso está muito grande, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, né? De alguém que possa me auxiliar e me ajudar naquele momento a olhar para aquilo. Então faça isso, admita isso e faça. Né? Porque o caminho ele vai ser positivo para você. Né? Então eu olhando para aquilo, eu vou conseguir crescer como pessoa. Eu vou conseguir sair daquele estado de dor que eu me coloquei para ir para um novo estado, que é um estado de crescimento, um estado de felicidade, de alegria interior verdadeiro. Abre mão de tudo aquilo que não te faz bem. E aprenda com isso. Porque o mais importante é o aprendizado que você vai tirar daquilo, não é o que te aconteceu, mas o que você faz com o que te aconteceu. Porque coisas ruins acontecem. Coisas difíceis acontecem, mas o que eu faço com elas é que vai fazer a grande diferença na minha vida. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje, para que a gente vença essa tendência de fugir das nossas emoções, de fugir do sofrimento, de não encarar aquilo que está dentro da gente. E muitas vezes tomar decisões que fazem você sofrer antes mesmo de você saber se você vai sofrer mesmo com aquela situação. Não é? Tá? Então eu quero deixar aqui esse recado. Escreva aí embaixo se você tem alguma dúvida sobre isso, ou acrescente alguma coisa para a gente estar abrindo mais esse tema. Tá? Tem muito para falar sobre isso.
Então os vídeos são curtos, né? Não dá para colocar vídeos muito longos. Então eu posso estar fazendo novos vídeos sobre outros assuntos, tá bom? Então escreva aí, fala o que você achou, dê a sua participação e obrigada, até uma próxima.